Eu não sabia. Um jeito fácil de explicar as coisas. Certo, vamos mergulhar direto nesta análise e descobrir um paradoxo teológico absolutamente fascinante que está lá, escondido nesses textos bíblicos antigos. É um conflito muito profundo, sabe? Um choque de frente entre o nosso pragmatismo humano e a obediência divina. É tipo caminhar no fio da navalha. A linha entre tentar fazer uma coisa boa e cometer um erro fatal é assustadoramente fina. Pensa bem, o que acontece quando uma boa intenção esbarra, ou melhor, atropela, uma lei antiga e sagrada? Essa pergunta é o coração da nossa exploração de hoje. Para entender isso, a gente vai examinar duas figuras históricas muito diferentes. Eles viveram em épocas distintas, mas compartilham algo trágico. Ambos enfrentaram consequências pesadíssimas por tomarem decisões que, para qualquer um de nós hoje, pareceriam atitudes perfeitamente lógicas e até louváveis. Então vamos lá, ponto número 1. Intenções e consequências. Para começar a entender, precisamos ver a regra do jogo que esses textos estabelecem logo de cara. Nessas narrativas, as boas intenções não têm relação nenhuma com fazer a vontade divina. É isso mesmo. Qualquer tentativa de dar uma ajudinha para Deus ou de bolar uma estratégia genial que saia das instruções específicas que ele deixou é vista como uma baita irreverência. O texto é bem claro. A nossa lógica, a nossa eficiência e aquele nosso jeitinho pragmático de resolver problemas simplesmente não valem nada contra a instrução original. Vamos para a nossa segunda parte, o caso de Usa-Med. Para a gente captar o nível de rigor dessa regra, vamos focar numa decisão instintiva, daquelas de fração de segundo, tomada por um cara chamado Uzá. O contexto aqui é gigantesco. Segundo os livros de Samuel e Crônicas, o rei Davi estava transportando a Arca da Aliança para Jerusalém. E olha, não era um baú qualquer, tá? Era o artefato mais sagrado de todo Israel. Literalmente era considerado o próprio trono e a presença física da santidade de Deus na terra. Imagina o clima. A atmosfera era de uma festa absurda, quase beirando a irresponsabilidade de tanta empolgação. O rei Davi, 30 mil homens, um monte de instrumentos, harpas, liras, tamborins rolando soltos. Eles estavam tirando a arca da casa onde ela ficou guardada por mais de uma geração. Era para ser a maior celebração da história. Mas tem um detalhe aí que muda tudo. Eles colocaram a arca em cima de uma carroça de bois novinha em folha. E aí o impensável acontece. No meio daquela festa toda, os bois que puxavam a carroça tropeçam. No momento de puro pânico, naquele reflexo que qualquer ser humano normal teria, Uzá estica a mão para apoiar a arca. Ele só queria evitar que o objeto mais sagrado de Israel caísse na lama, certo? Mas os textos contam que a resposta divina foi imediata e brutal. Ele é fulminado e morre ele mesmo. E é aqui que a gente vê o tamanho do abismo entre as duas perspectivas. A ideia brilhante de usar uma carroça para acelerar as coisas e o reflexo do usar de proteger o objeto violaram de frente uma lei sagrada de uns 400 anos. Para o texto, manusear o sagrado do jeito errado é uma desobediência tão grande que anula, na mesma hora, qualquer boa intenção por trás da ação. A festa, claro, virou um funeral na hora. O rei Davi para tudo, entra em estado de choque e vai lá nos pergaminhos antigos procurar onde é que eles erraram. E ele descobre essa regra explícita aí na tela. A tragédia aconteceu justamente porque eles não leram o manual de instruções antes. Eles tentaram inovar com a tecnologia de ponta da época, que era a carroça nova, em vez de seguir a instrução original de carregar a arca em varas nos ombros dos sacerdotes. Agora, vamos ampliar isso. Parte 3. Os testes do rei Asa. Se o caso de Uzá durou 1 segundo, essa narrativa se estende por décadas. É a história de um governante com reinado longo, de mais de 40 anos. A gente vai ver como ele começou super dependente do poder divino lá no início, mas com o passar do tempo foi caindo numa autoconfiança que se provou letal. Dá uma olhada no tamanho do problema que ele enfrentou logo no começo. O exército inimigo marchou contra Asa com 1 milhão de soldados e carros de guerra. Asa tinha pouco mais da metade disso. Completamente superado em número, sem nenhuma saída diplomática, o que ele faz? Ele clama por ajuda divina, assume que não tem forças e as fontes relatam que ele consegue uma vitória absolutamente milagrosa. E isso nos leva à parte 4, a queda na autoconfiança.
Os comentaristas bíblicos dividem a vida do rei Asa nesses 5 testes cruciais, e é fascinante notar a mudança assustadora na postura dele. Nos 3 primeiros testes, quando ele era mais jovem, foi só sucesso, vitórias puras de fé. Ele chegou a tirar a própria avó do cargo de rainha por causa de idolatria. Mas, ao que tudo indica, todo esse sucesso e estabilidade geraram um excesso de confiança super perigoso, fazendo ele reprovar feio na reta final. No teste número 4, a casa cai. O rei de Israel faz um bloqueio militar na fronteira. E o que o Asa faz? Em vez de buscar socorro divino, como fez lá atrás, ele entra em pânico e age feito um estrategista comum. Ele simplesmente raspa os tesouros do templo sagrado para subornar um mercenário internacional, o rei da Síria. E para piorar, quando o profeta vai lá avisar que foi uma loucura trocar a proteção divina por um acordo humano, o rei fica furioso e joga o cara na prisão. O fim da vida dele é bem triste e deixa uma coisa muito clara. No ano 39 do reinado, ele pega uma doença grave nos pés. E o texto faz questão de frisar: o erro dele não foi ir ao médico, viu? O problema foi a atitude de autossuficiência absoluta. Ele procurou os médicos, mas excluiu de propósito qualquer envolvimento de Deus na recuperação dele, selando de vez esse afastamento total. Chegamos à nossa 5ª e última sessão: obediência segundo os textos. Quando a gente amarra essas histórias, o contraste grita. Na nossa visão, usar carroças para ir mais rápido, fazer tratados políticos para evitar guerras, ou ir ao médico quando se está doente, são ações lógicas, modernas e indispensáveis. Mas sob a lente dessas narrativas, agir assim excluindo as ordens divinas não é sabedoria. Na verdade, é visto como um abismo de desconfiança e pura rebelião. E as lições que ficam de tudo isso não dão muita margem para desculpas. Basicamente, a boa intenção não cancela a desobediência. Ter tido uma fé inabalável ontem não garante nada se a gente não confiar hoje. Seja numa decisão impulsiva de um segundo, como a do Uzá, ou numa jogada política fria e calculada de anos, como a do rei Asa, tentar resolver tudo por conta própria ignorando o sagrado termina em tragédia. Esse versículo belíssimo, que foi dito exatamente quando o profeta estava dando aquela bronca no teimoso rei Asa, captura o coração de toda essa lição. A expectativa da narrativa bíblica é de uma lealdade invisível, constante e inquebrável. A entrega tem que ser 100%. Fechamos o material de hoje como esse quebra-cabeça na nossa cabeça. Se até as nossas melhores intenções e as soluções mais pragmáticas podem ser armadilhas gigantes, onde é que fica a fronteira entre arregaçar as mangas para agir e confiar no divino? Essas histórias antigas dão um nó nas nossas certezas modernas sobre liderança e autonomia e convidam a gente a olhar para as próprias decisões com uma luz completamente diferente. É algo para se pensar bastante, com certeza. Até a nossa próxima exploração.